Olá, queridos alunos, estamos de volta, voltando ainda à parte da ciência, né? Vamos falar hoje sobre magnetismo, conceito e aplicação, que é o tomo único, módulo 2, roteiro 4. Quando falamos de magnetismo, nos remetemos logo ao quê? A ciência material, né? Exatamente. Mas será que tem mais magnetismo no mundo espiritual? Será que isso existe? Não sei. Vamos descobrir? Vamos ver? Eu costumo sempre falar que a melhor forma da gente compreender o mundo espiritual é tentar entender um pouquinho do mundo material, para fazer uma analogia. Até porque já foi nos esclarecido que Deus não cria leis diferentes para o mundo material e para o mundo espiritual. As leis que regem o universo são as mesmas. A gente só tem substâncias, elementos em estados vibratórios diferentes que a gente não consegue perceber. Mas as leis que regulam esses processos são as mesmas. Então vamos entender um pouquinho do que é magnetismo. É uma propriedade da matéria presente em algumas substâncias. O nome magnetismo vem de Magnésia, cidade da Ásia Menor, atual Turquia, onde existia um minério chamado magnetite, que é o óxido de ferro, conhecido como pedra-ímã ou pedra magnética, e que possuía a propriedade de atrair objetos ferrosos. Acredito que todo mundo já brincou com ímã, né? Ou pelo menos tem um ímãzinho de geladeira, né? Então, na Terra, nós possuímos as chamadas substâncias magnéticas naturais e ainda aquelas que podem adquirir semelhantes qualidades artificialmente, como sejam mais destacadamente o ferro, o aço, o cobalto, o níquel e as ligas que lhes dizem respeito, merecendo especial menção o ferro doce, que mantém a imanização apenas no curso de tempo em que se acha submetido à ação magnetizante. Então, existem alguns elementos que têm essa propriedade o tempo inteiro. Mas tem aqueles que são induzidos a apresentar aquela propriedade. E enquanto dure aquela indução, eles permanecem imantizados. Agora, compreendendo um pouquinho do que acontece na esfera material, o que acontece quando a gente fala de magnetismo no espiritismo? Vamos ver? Estou curioso. O Espiritismo nos esclarece que o magnetismo é um fluido ou energia radiante originário do fluido cósmico universal. Sob a forma de princípio vital, o fluido magnético é também chamado de fluido elétrico animalizado ou fluido nervoso. Emmanuel nos esclarece que o magnetismo é um fenômeno da vida, por constituir manifestação natural em todos os seres. Se a ciência do mundo já atingiu o campo de equações notáveis nas experiências relativas ao assunto, provando a generalidade e a delicadeza dos fenômenos magnéticos, deveis compreender que as exteriorizações dessa natureza nas relações entre os dois mundos são sempre mais elevadas e sutis, em virtude de serem aí uma expressão de vida superior. Então nós temos pessoas dotadas de um campo magnético amplo. São pessoas que têm aquela força magnética ativa e estuante. São chamados de magnetizadores. É uma figura muito rara hoje em dia você falar em magnetizador. Normalmente o que acontece nas casas espíritas são o quê? A manipulação fluídica e a utilização desse magnetismo como terapia. Na época de Kardec, foi uma das coisas que o manteve interessado, foi justamente as pesquisas de Mesmer, que estava fazendo trabalhos utilizando magnetismo para curas. Como assim, magnetismo para cura? Assim, ele descobriu que, utilizando alguns elementos, ele fazia tratamentos e obtinha alguns resultados positivos. Mais tarde, ele descobriu que se ele impusesse as mãos, sem a utilização de materiais ferrosos, por exemplo, ele obtinha o mesmo resultado. E aí ficou aquela indagação e ampliou o campo de pesquisas dele, como podia, sem utilização de materiais ferrosos, ele obter o mesmo resultado utilizando o magnetismo. E foi aí que veio a conclusão de que algumas pessoas têm esse campo magnético exteriorizado. Para entender um pouquinho desse magnetismo, e nós falamos que ele é um fluido, vamos entender o que é fluido vital. Todos os seres viventes são impregnados desse fluido vital, sendo sua absorção e assimilação através de substâncias orgânicas e por meio da respiração. Então, quando nós encarnamos, nós recebemos uma cota de fluido vital.
Só que durante a nossa vida a gente vai consumindo, mas também vai repondo através da alimentação, através do sono, através do contato com a natureza. A gente vai repondo essa cota de fluido vital. Isso determina o tempo que a gente vai se manter encarnados. Então, o fluido magnético pode ser considerado sinônimo de fluido vital, ou, no mínimo, efeito deste. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias. Nós já falamos lá que o fluido cósmico universal, ele origina várias derivações. E uma delas é o fluido magnético. Falamos que dá origem também ao nosso perispírito, aos mundos, aos corpos. Segundo outros, e esta é a ideia mais comum, ele reside em um fluido especial. Absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos inertes absorvem a luz. Esse seria, então, o fluido vital, que, na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico animalizado, ao qual também se dão nomes de fluido magnético, fluido nervoso e etc. Vamos observar aqui que tem várias nomenclaturas, às vezes para se tratar da mesma substância. Então, no magnetismo, é a utilização sob o nome de fluido da força psíquica por aqueles que abundantemente a possuem. Ou seja, a utilização desse magnetismo estuante que alguns possuem. É uma transfusão de vida espiritualizada do organismo do operador para o do paciente. E aí a gente vai entender o que acontece comumente nas casas espíritas, o passe. E o que seria esse passe? Então, o fluido magnético de uma pessoa pode envolver outra, influenciando-a. Como assim? Eu posso doar o meu fluido magnético? Não só pode, que muitas das vezes alguns médiuns, acreditando estar doando fluido magnético a um paciente, na verdade estão recebendo. Porque aquele ser que ali se apresenta para receber o passe, ele é mais um doador do que um receptor. E aí se tem essa percepção, nossa, esse trabalho foi tão gostoso. Como foi gostoso? Você doou alguma coisa? Não, você não estava doando, você estava recebendo. Ué, mas como é que ele doa se ele não fez nem um cursinho no som, né? No serviço de orientação mediúnica? Como é que pode? Porque isso é uma faculdade natural, que cada ser vai se apresentar de acordo com o seu potencial, digamos assim, maior ou menor. Então, o fato de eu ser um médium não significa que eu tenho uma carga magnética tão grande quanto um paciente. E aí reside a nossa humildade em reconhecer que somos somente, tão somente, instrumento. E que muitas das vezes vamos para uma casa espírita, mas receber do que doar. Então, muitas vezes, como ele falou, aquele que se coloca na condição de receptor, ele tem em maior abundância do que aquele que está realmente ali no trabalho mediúnico doando. Isso pode acontecer sim. Mas o fluido magnético condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito, encarnado ou desencarnado, é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. Isso aí é uma transfusão de vida. Na realidade, a gente pode comparar uma transfusão sanguínea. E tal como ocorre uma transfusão sanguínea, ocorre também o passe, que é uma transfusão de fluidos. Aquele que está debilitado na sua quantidade de fluido vital, ele vai até um local, uma casa espírita, ou às vezes até acontece naturalmente, sem ele perceber, sem ele estar em uma casa, porque, como falamos, é um fenômeno natural, então você não precisa estar em um local específico para que aquilo ocorra, e ele recebe essa transfusão fluídica. E observando que o que o espírito está doando está impregnado aonde? No seu perispírito. É isso que ele está fazendo. Mágica? Não. Né? Equilíbrios de força, equilíbrios de elementos. Então, quem tem mais cede para quem tem menos. Então o espírito vai aproveitar esse fluido que o envolve, né? O invólucro que ele possui, e vai alimentar aquele perispírito em debilidade, em deficiência. E aí, essa atuação, depois nós vamos estudar, não sei se já passamos. Vamos estudar agora como acontece essa atuação. Ok, então não vamos adiantar.
Então, a ligação do fluido vital com o corpo. É este fluido vital que, por combinação com o perispírito, permite ao espírito encarnado atuar sobre a matéria. Logo, os espíritos desencarnados, que são desprovidos do fluido vital, para atuarem junto à matéria, necessitam do concurso dos médiuns, pessoas capazes de exteriorizar seus fluidos vitais, que é a doação de ectoplasma. Então, normalmente, uma casa espírita, nós temos lá os médiuns atuantes como passistas e temos várias pessoas em apoio, que não são menos importantes que aquele médium passista, até porque elas também estão doando ectoplasma. E é a grande importância da gente falar das pessoas se prepararem para estar no local como este, porque mesmo você sem saber, você também pode ser um doador de ectoplasma. Por isso a importância de se preparar para ir a uma casa espírita. Temos falado reiteradamente da necessidade dessa percepção, principalmente do médium, que se sente muitas das vezes inferiorizado quando é colocado no local, não com uma atuação, digamos assim, em primeiro plano, para ele seria primeiro plano, mas sim no apoio. Quando na verdade o apoio é importantíssimo, porque ele é um doador, ele é um dínamo ao fornecer elementos para que aquele trabalho possa realizar. Quantas e quantas vezes nós falamos, principalmente nas casas espíritas grandes, né, onde o social ocorre com muita frequência, que os irmãos não devem agir dessa forma numa casa espírita, que entendam o que lá estão fazendo, que foram buscar ou foram doar. Por isso a necessidade de chegarmos em silêncio, que devemos estar em retrospecção, né, para que a gente possa, digamos assim, no exagero, entrar dentro de nós. Para quê? Para que possamos ou doar ou receber. É isso que nós vamos fazer na casa espírita. Nós não vamos fazer social, não vamos ver os nossos amigos, nós vamos ali servir, trabalhar. E como dínamos, fornecedor dessa energia. Então falamos do médium que está na casa espírita, vamos falar sobre como é que se processa essa cura. Afinal de contas, é um questionamento que sempre nos vem à mente. Se já que existe alguém doando para outro, como é que chega? Por que vias acontece? Como é que entra? Pela boca, pelo nariz? Como é que entra esse fluido afinal? Então, os princípios reparadores penetram o perispírito e o corpo físico, passando por vias específicas que o espírito André Luiz denomina centros de força. As forças espirituais e as cósmicas, vindas do espaço ou da Terra, penetram nos centros de força situados no perispírito, daí passam aos plexos orgânicos e destes aos nervos, transmitindo assim por todo o organismo. Centros de forças ou rodas são acumuladores e distribuidores de força espiritual situados no corpo etéreo. Os plexos, sua devida localização no corpo físico, juntamente com os centros de força, estão alinhados respectivamente nesta ordem. Esse é um trecho do livro Passes e Radiações, a seguir fala qual é a ordem, mas eu não vou entrar aqui nesse tema agora. Edgar Armon. Edgar Armon nos esclarece. André Luiz fala da mesma forma, às vezes usam termos muito parecidos, muito próximos, mas na realidade estão falando que existem vias específicas. Quando a pessoa recebe o passe, essa doação ocorre de perispírito para perispírito. Então, o médium doa via perispírito, que alcança o perispírito do paciente e é irradiado através de vias específicas, que são os centros de forças e os plexos, que vão se alinhar e o distribuir para onde o corpo físico necessita de reparação. Então, nós temos aqui uma ilustração onde a gente traz os plexos, que são... faltando até dois aqui em cima, o coronário frontal. Os plexos. Então, nós temos os plexos, que são localizados no corpo físico, e os centros vitais localizados no perispírito, no corpo etéreo. E, através dessa comunicação, é que é irradiado para o corpo. Então, novamente falando, o médium doa via perispírito do médium até o paciente. Do paciente, ele alcança esses centros vitais, que estão no corpo espiritual, que são encaminhados aos plexos no corpo físico e daí irradiado através dos nervos aos pontos onde o corpo precisa de reparação. Falamos lá no início que tinha o magnetizador e o médium, então vamos falar agora a diferença um pouquinho de um para o outro.
Entre o magnetizador e o médium curador, há, pois, esta diferença capital. O primeiro magnetiza com o seu próprio fluido, e o segundo com o fluido depurado dos espíritos, donde se segue que estes últimos dão o seu concurso a quem querem e quando querem, que podem recusá-lo e, por conseguinte, tirar a faculdade daquele que dela abusasse ou a desviasse de seu fim humanitário e caritativo, para dela fazer comércio. O magnetizador, ele tem aquilo estuante e ele doa do seu próprio fluido. O que acontece nas casas espíritas através dos passes é uma combinação de fluidos. Então ali nós temos os espíritos manipulando esses fluidos. A doação do médium e dos colaboradores da casa, com os fluidos espirituais e com os fluidos do próprio ambiente. Daí a importância de se ter um ambiente equilibrado, harmonizado, porque isso tudo vai interferir naquela doação fluídica. No médium, ele perde, fazendo mau uso dessa faculdade, ele vai perder essa possibilidade. Já no magnetizador, não. Ele não perde, isso é inerente ao ser dele, essa energia pertence a ele, que pode, eu não sei se vamos falar mais à frente, vir a estar contaminada também. Diferente do que ocorre com o passe, com a ação do mundo espiritual. O magnetizador, ele carrega energias que podem estar contaminadas. Diferente do mundo espiritual, que vai sofrer digamos assim, um isolamento dessas energias deletérias. Uma manipulação. Exatamente. Então, a diferença entre indivíduos, o que você acabou de falar. O fluido vital difere de indivíduo para indivíduo através de pensamentos bons ou maus, sendo assim um reflexo da personalidade do indivíduo. Ou seja, a forma que o indivíduo é como pessoa interfere nessa doação fluídica. Então, se é uma pessoa que se educa, que busca melhorar-se, que busca compreender esses mistérios, se amoldar às leis divinas, claro que a doação do seu fluido vai ser um fluido mais próprio para o atendimento. Já aquela pessoa que simplesmente vive sem se preocupar com essas coisas, ou até mesmo presa à materialidade, aos vícios, é claro que esse fluido ele vai estar, digamos assim, contaminado. Não é bem a palavra contaminado, mas é uma palavra que a gente usa para mostrar que ela não é a pureza necessária para uma doação fluídica. Então, o fluido vital é o agente que explica a repercussão da mente sobre o físico. E como falamos que a questão do ser que está ali doando interfere muito no fluido que vai ser utilizado para os tratamentos espirituais, o preparo do médium é de suma importância. A conduta sadia, que decorre de uma vida moral equilibrada, faculta mais poderoso intercâmbio de energias propiciadoras de saúde. Por sua vez, o médium que ora e se enriquece de valores espirituais, mais desenvolve aptidões, ampliando o seu campo vibratório, aumentando o vigor da energia que canaliza para a saúde, tornando-se um dínamo valioso para o bem geral. Então, o médium, ele se prepara no dia da reunião mediúnica? O preparo do médium é todo dia. Tem muita gente que recebe num folhetinho na casa espírita dizendo como ele deve se preparar para estar lá, para receber passe. E eu vou comparar esse tratamento ao médium. Esse preparo é todo dia. Não basta você no dia da reunião botar a sua roupinha limpinha, fazer uma alimentação regrada, abster-se de alguns vícios, para estar lá e receber o passe. E no dia seguinte fazer as mesmas coisas. Voltar a ter pensamentos ruins, a ser intolerante, a ser brigão, a não exercitar o amor. Então, o preparo do médium, como nos adverte André Luiz em suas obras, é todo dia. Não é só no dia da reunião mediúnica. E por que todo dia? Porque se ele se prepara assim num dia e tem um comportamento diferente nos demais dias, significa que a conduta dele é mais condizente com o que ele é na maioria dos dias, e não naquele dia. Obviamente, ele está precisando de muito estudo, ele está precisando de mudar os seus valores morais para que ele possa ter concurso de melhores amigos espirituais. Ele precisa se transformar, ele precisa se reeducar. Então, ser médium é uma faculdade, uma dádiva do Criador, mas é preciso que você se utilize dessa mediunidade para se transformar moralmente.
O grande equívoco é de muitos acharem que recebem esse dom maravilhoso da mediunidade e que ela só serve para o outro. Na realidade, o maior beneficiado, quando ela é bem utilizada, é o próprio médium. Por quê? Porque a mediunidade é um convite a estudo, é um convite à reflexão, é um convite à mudança e, consequentemente, é um convite à espiritualização. Muitos médiuns não são os melhores em moralidade para ali estar, mas recebem esse concurso quando encarnam justamente para quê? Para se aperfeiçoarem, justamente para exercitar essa mediunidade e se melhorarem. Por quê? Porque a mediunidade ela requer estudo, ela requer disciplina, ela requer dedicação. Então, se ela é bem aproveitada, essas pessoas, quando desencarnarem, elas vão sair numa condição melhor do que quando chegaram. Mas, às vezes, eles não aproveitam essa oportunidade e aí vemos muitas pessoas utilizando muito mal essa mediunidade. Então, a ação curadora depende da intervenção dos espíritos que associam os fluidos dos médiuns e os provenientes da natureza aos próprios fluidos. André Luiz, nos domínios da mediunidade, ele diz que nós temos aí uma combinação de fluidos, que ele chama de fluidos A, representando as forças superiores e sutis da nossa esfera. Os fluidos B, definindo os recursos do médium e dos companheiros que o assistem. E os fluidos C, constituindo energias tomadas da natureza terrestre. Então, nós temos aí uma combinação de fluidos espirituais, de fluidos dos encarnados da doação de ectoplasma e também os fluidos da natureza. Por isso, entendemos que alguns trabalhos mediúnicos eles precisam de um local próprio para isso. Um local onde você tem um ambiente favorável para que aquilo ocorra. Porque tem uma doação aqui, uma combinação desses fluidos todos. E aí vem a pergunta, mas por que eu sou médium? Por que fulano é médium? Por que outros não são? Como assim não são? Já falamos outras vezes que a mediunidade é uma disposição orgânica e que todos podemos ser médiuns. Mas algumas pessoas vêm com essa mediunidade estuante, ou essa mediunidade gritando, eu preciso trabalhar essa mediunidade. Isso ocorre por quê? Sem obstáculo, reconhecemos que a mediunidade ou capacidade de sintonia está em todas as criaturas, porque todas as criaturas são dotadas de campo magnético particular. Olha aí o magnetismo, que nós falamos lá no início, olha a ciência entrando aqui. Campo este, porém, que é sempre mais pronunciado naquelas que estejam temporariamente em regime de descompensação vibratória. Então a pessoa é anormal porque tem uma descompensação vibratória? Mas vamos entender também que essa descompensação vibratória ela pode ser de teor purgativo ou de elevada situação. Ou seja, eu me proponho a vir com essa descompensação vibratória, seja para espiar, eu vou espiar minhas faltas me colocando a serviço da humanidade, ou também, em caso de já ser um espírito elevado, eu vou me colocar a serviço da humanidade por amor. Então não importa qual é o motivo, é uma descompensação vibratória, não é um estado anormal, é simplesmente uma condição colocada para que você pudesse trabalhar essa mediunidade em prol da humanidade. Falamos muito de ectoplasma, né? Falamos aqui também nessa combinação dos médios e dos companheiros de trabalho, aí reforçando a importância daqueles que hoje ocupam uma posição em uma casa espírita como doador, como colaborador, como apoio, seja o termo que a casa espírita utilize, ele é importante também, porque ele também é um doador de ectoplasma, sem o qual não haveria esse tratamento de amor que ocorre nas casas espíritas. Então, o médium de cura oferece recursos fluídicos mais densos, o chamado ectoplasma, que faculta uma ação mais intensa em favor do paciente. E aí André Luiz define o ectoplasma como sendo infinitamente plástico, da forma parcial ou total às entidades que se fazem visíveis aos olhos. Então, como na figura ilustra, mostra o fenômeno da materialização que ocorre em algumas casas espíritas, onde existe uma doação intensa de ectoplasma. Esse ectoplasma adere ao perispírito do espírito que se faz presente na reunião, onde as pessoas podem vê-lo. E às vezes esse também se torna
tangível, onde também pode se tocar. Também acontece isso quando são materializados objetos. Então Kardec afirma que uma grande força fluídica, aliada a uma maior soma possível de qualidades morais, pode operar curas verdadeiramente prodigiosas. Diz também que a confiança e a vontade do curador, aliada à fé do doente, auxiliam poderosamente a ação fluídica. Falamos a questão do preparo do médium e até adiantei um pouquinho a questão do preparo do paciente. Por quê? Porque não adianta eu ir a uma casa espírita e me colocar lá displicentemente, recebendo um passe, mas com a minha cabeça em outro lugar, pensando na conta que tem que pagar ou nas coisas que tem que fazer. Nós temos aqui um fator vontade, nós temos aqui o fator sintonia. Então nós precisamos nos sintonizar naquilo que vamos procurar na casa espírita. O Deus da medicina, Hipócrates, que é o protetor da medicina, né, sempre questionou aos seus discípulos da seguinte forma: antes de curar, pergunte ao seu paciente se ele quer se curar. Então é exatamente isso. Não adianta ele ir numa casa espírita se ele não quer se curar. Ele precisa querer se curar. Nenhum remédio será eficiente, terá potencial de resolver um problema se o indivíduo não quer se curar. Então é preciso haver esse equilíbrio de força do paciente, do doador, do mundo espiritual, numa vontade una em querer a resolução daquele problema. Então, em A Gênese, Kardec explica que a cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Então, mostrando que a alavanca da vontade ela se faz presente nessa relação. Que não basta o médium se colocar a serviço querendo aquela cura. O paciente tem que se colocar na condição de receptor e também querer aquela cura. O paciente tem que se sintonizar nos trabalhos que estão sendo desenvolvidos naquela casa. Essa sintonia, essa conjugação de ondas tem que ocorrer, senão não ocorre cura. Como ocorreu com a hemorroíça, que Jesus nem a tocou e ela se curou. E ele pergunta: quem me tocou? E Pedro questiona: não sei, quem te tocou? Tanta gente? Sim, porque uma força fluídica saiu de mim. Ou seja, o paciente queria ser curado e conseguiu, através dessa sintonia, que chamamos de fé e não crença, de fé, fez essa ligação e conseguiu obter a energia curadora para que ela obtivesse o resultado. Jesus nem postou as mãos sobre ela, Jesus nem se dirigiu a ela, mas a ligação fluídica entre ela e o Mestre Jesus estabeleceu a cura daquele paciente. Então a vontade atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas sofrem transformações. Já vimos afirmando que, ao contrário do que acontece no mundo material, onde nós precisamos de equipamentos laboratórios para manipular substâncias, no mundo espiritual, eles se utilizam da vontade do pensamento. Então, como está esclarecido aqui, a vontade atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre seus compostos. A vontade tanto é atributo do espírito encarnado quanto do espírito errante. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe está na razão direta da força de vontade. Ou seja, até mesmo aquele magnetizador que não é um médium espiritualizado, um médium educado, um médium consciente do seu dever mediúnico, ele ainda assim ele tem a vontade para realizar determinadas curas. E aí nós vamos explicar por que na Igreja Católica acontece cura, por que alguns padres têm o poder de curar, por que alguns pastores têm o poder de curar, por que nas sinagogas se obtém curas. Tudo tem a ver com a vontade, não tem a ver com religião, não tem a ver com bandeiras, não tem a ver com estandartes, tem a ver com espiritualidade, tem a ver com toda essa energia que está a envolver todo ser,
toda a humanidade. Ela não é fruto de nenhuma religião, não é prerrogativa da doutrina espírita, não é prerrogativa da Umbanda, não é prerrogativa do Candomblé, não é prerrogativa da Igreja Católica, enfim, qualquer que seja aceita a religião, não é prerrogativa. Essas energias são as energias do universo, energias cósmicas, energias enviadas pelo Pai Criador para poder ajudar, auxiliar a humanidade. E todos nós, imersos nessas energias, podemos colher os frutos dessa energia. Então tenhamos essa percepção. Não importa que você é um padre, não importa que você é um pastor, não importa que você é um espírito de um centro espírita, não importa. Você é detentor dessas energias curativas que podem e devem ser colocadas a serviço do outro. Porque somos, todos nós, sem qualquer bandeira, sem qualquer divisa, médiuns. Até porque a mediunidade é uma disposição orgânica, então ela não vai beneficiar ou se deixar ser utilizada somente pelos espíritas. Então cabe ao médium passista buscar na prece o fio de ligação com os planos mais elevados da vida. O processo de socorro pelo passe é tanto mais eficiente quanto mais intensa se faça a adesão daquele que lhe socorre os benefícios. A gente finaliza com o mecanismo da mediunidade, André Luiz nos esclarecendo, e esperamos que vocês possam ter compreendido um pouquinho do que ocorre e como se dá essa transferência fluídica que nós chamamos carinhosamente de passe. Dizendo a todos que a prece não é matéria para isso que falamos agora, mas a prece nada mais é que um condicionamento mental meu para, através do processo da fé, sintonia, me ligar com as energias superiores. É isso que a prece faz. Então a prece, ela vai condicionar o meu cérebro a suspender todos os pensamentos que vão atrapalhar essa comunicação para centrar o meu pensamento. É isso que é a prece, é isso que Jesus nos fala, orai e vigiai. É isso que é o orai e vigiai. Concentrar o meu pensamento para buscar, para canalizar as energias cósmicas. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de dividir um pouquinho desses conhecimentos com vocês e desejando que eles também possam fazer diferença na vida de vocês. Graças a Deus.